Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Progressivamente e à medida que vocês aceitarem esta influência da luz unitária em vocês, sua vida irá mudar completamente. Obviamente, eu não posso prometer-lhes um tapete de rosas, mas, entretanto, isso será frequentemente um tapete de rosas. Questão: o Triângulo das Bermudas é uma porta? Bem-amado, existe, na superfície desse planeta, como em seu interior e também em seu exterior, certo número de estruturas denominadas vibratórias. Essas estruturas vibratórias podem ser portas, portais, canais, vórtices, ou ainda stargates, portas estelares. Existem de diferentes naturezas. Algumas permitem ascender e viajar nessa matriz, elas mesmas utilizadas há extremamente muito tempo por aqueles que foram chamados de arcontes. Existe também, devido à nossa própria ação, ou seja, dos arcanjos, a criação de certo número de portas novas em sua estrutura, do mesmo modo que estamos criando atualmente, com a ajuda da Confederação Intergaláctica, no Sol e em seu ambiente próximo, uma série de portas estelares que nos permitem retificar, literalmente, a matriz na qual vocês estão, permitindo-lhe novamente ser alimentada pela luz. Assim, portanto, existem numerosas portas. Aquela de que você fala foi, efetivamente, uma porta, em um passado remoto, ligado à Atlântida. Essas portas evoluem no tempo, quer estejam inscritas na matéria, como nas pirâmides, quer estejam suspensas no ar, ou sejam intraterrestres. Portas, portais, stargates e uma série de estruturas permitem hoje verificar, por vocês mesmos, que as modificações vibratórias em curso sobre esse planeta, obviamente, nada tem a ver com o que, como vocês dizem, o que os martela ao longo do dia e que é chamado de mudança climática. Há uma perturbação, uma transformação essencial que está em curso nessa humanidade, como no conjunto do sistema solar. Assim, portanto, convém acolher em vocês essas modificações porque, lembrem-se de que essas modificações exteriores estão relacionadas principalmente a vocês. A ação que realizamos no Sol ocorre no interior de suas estruturas de estado de ser, porque o Sol não é nada mais senão o lugar onde estão armazenados seus corpos eternos e seus corpos universais. Questão: você havia precisado, há algum tempo, que a luz havia ganhado. Poderia parecer que esse não seja o caso. Obviamente que a luz ganhou, cara amiga. A luz mais do que ganhou, mas, simplesmente, existe uma latência entre o que está no céu e o que está sobre a terra. Uma série de processos teria que acontecer, como, aliás, anunciou-lhes o venerado Abraham Miguel Ivanov, como o desabamento do sistema financeiro. Esse sistema financeiro está definitivamente desabado, mas, entretanto, ele prossegue sua rota como se nada houvesse durante certo tempo. Isso ilustra, para nós e para vocês, a dificuldade inerente entre o que acontece no céu e o atraso no tempo do que deve chegar sobre a Terra. A luz ganhou porque, no nível dos mundos interestelares, no nível da Confederação Intergaláctica, as oposições ligadas a esses maus rapazes não podem mais existir. Entretanto, no nível do seu mundo de superfície, existe certo número de forças que estão ainda em operação, obviamente. Elas não estão totalmente dissolvidas pela luz, ainda não. Questão: não seria para as pessoas que estão na luz ou em um caminho de luz combater esse tipo de coisas? Bem-amado, nada a combater, há simplesmente que ser. As forças que criaram essa matriz gostariam apenas de uma única coisa: que vocês entrassem no combate, sombra/luz. A luz não combate jamais. O arcanjo Miguel combate, como foi dito. Foi-lhes dito, no ano passado, em inúmeras vezes, mas seu papel era de ser. Quando você combate, mas sem utilizar as energias que correspondem a esse nível de realidade. O combate bem/mal, a força de antagonismo e as forças eletromagnéticas que vocês conhecem são aquelas que, justamente, permitiram a instalação desta matriz. Desfazer a matriz necessita situar o seu combate além da dualidade do bem e do mal. O combate que vocês devem conduzir é um combate interior entre a personalidade e o estado de ser, a fim de estabelecer, em vocês, a luz e o estado de ser.
A partir do momento em que vocês irradiam a luz age pela sua própria inteligência. O abandono à luz, sobre o qual eu me expressei amplamente no ano passado, é algo que lhes permite vencer sem combater, simplesmente pela presença em si mesmo e pela presença em meio à sua radiação. Não há outra solução. A partir do momento em que vocês entram em um combate, em que vocês lutam contra o mal, vocês participam, de uma maneira ou de outra, da matriz. Vocês são obrigados a superar o estágio bem/mal e a oposição bem/mal para entrar na unidade. Não há outra possibilidade. O que quer dizer que, enquanto vocês conceberem o combate da sombra contra a luz, ou da luz contra a sombra, por um afluxo de luz de uma pessoa ou de um grupo social, vocês mantêm, de maneira indefinida, a dualidade. Jamais vocês sairão da dualidade pelo combate. O combate está relacionado às forças de oposição presentes neste universo e, em particular, nesse setor do universo ligado à falsificação da luz, criada, há muito tempo, pelos arcontes. O único combate é um combate interior. Crescer em luz, permitir a luz tomar posse de vocês e se manifestar cada vez mais. É apenas a partir desse momento que vocês compreenderão a finalidade do bem e do mal, tal como foi enunciado por todas as correntes, eu diria, religiosas, deste planeta. Vocês estão numa matriz. O único objetivo desta matriz é perdurar. A única maneira que ela tem de perdurar é fazê-los crer que é preciso combater o bem contra mal e o mal contra bem. As leis do karma tal como foram editadas, não pelos senhores do karma, assim como eles foram chamados, mas, bem mais, pelos arcontes, fazem-nos crer que, por estar no bem, vocês chegariam a vencer o mal, mas, se isso fosse verdade, a humanidade inteira ou a maior parte da humanidade já teria sido liberada desta matriz. Olhem as forças ligadas àquelas que quiseram impor a luz. A luz não se impõe. A luz se vive. A luz não combate a sombra. A luz se instala e, pela sua presença e pela sua radiação, dissolve a sombra. Não é a mesma coisa que dirigir a luz contra a sombra. A primeira etapa é uma ação unitária. A segunda, uma ação de dualidade que mantém, portanto, esse mundo de dualidade. Questão: quando praticamos o protocolo de 19 a 19h30, horário francês, nota. Reunificação das radiações no templo interior encontrado na coluna Protocolos a praticar no nosso site, ao que corresponde o fato de sentir diante do rosto uma corrente de ar fresco e com um peso na orelha esquerda. Isso corresponde a fases de ativação bem específicas. Quando do alinhamento com a radiação da tripla unidade reunida em uma só, radiação do Espírito Santo, radiação da fonte e do ultravioleta retransmitido pelos arcanjos e pelo conclave dos 24 anciões, há, em suas manifestações, presenças vibratórias extremamente precisas. Elas são muito numerosas. Não me estenderei sobre a sua descrição, mas tudo o que é vivido naquele momento corresponde à instalação do fogo do coração. Alguns vão começar a sentir pressões no peito, antes de manifestar correntes de ar no rosto ou calor na frente do rosto, acompanhados de diversos sons ou de diversas pressões nas orelhas, mas também sensações de queimação ou de vibrações na coroa da cabeça ou na coroa do coração. Isso apenas traduz a ativação, em vocês, dos processos ligados ao fogo do coração e ao fogo do amor. Questão: atingir o estado de ser pode ser sinônimo de se sentir em harmonia, da manhã à noite, e a impressão de que nada existe? Sim, o estado de ser, caro amigo, afirma isso no si. Há uma presença em si mesmo, mas também uma presença no mundo, porém dissociada do mundo, ilustrando, com isso, a parábola de Cristo. Vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. A partir do momento em que vocês alcançam o estado de ser, vocês experimentam a alegria, uma alegria indizível, denominada pelos orientais, como lhes disse Sri Aurobindo, Samadhi. Nesse Samadhi você vive a harmonia com o conjunto do universo, quaisquer que sejam as provas e quaisquer que sejam as dificuldades da sua própria vida. Tudo é abordado com um olhar e com uma consciência nova. O estado de ser se acompanha também de manifestações vibratórias na coroa da cabeça, na coroa do coração, nos ouvidos e também da capacidade para sentir-se si mesmo como o todo, naqueles momentos. Questão:
É normal, depois desses períodos de harmonia, sentir-se na densidade, no peso da materialidade. Bem-amado, isso faz parte, de maneira evidente, da escolha a fazer entre a densidade, o peso e a leveza. Como você poderia diferenciar os dois estados se não os experimentasse um depois do outro? O momento em que você irá viver isso, de maneira permanente e definitiva, será o momento em que você irá deixar, de maneira definitiva, essa ilusão. Questão. Durante o protocolo das 19 às 19h30, hora francesa, eu sinto como um peso nos tornozelos e nos pés que me impede de levantar. Por quê? Isso é um processo de autoproteção. Nós temos necessidade de vocês aqui, caro amigo, sobre a terra, e não, por enquanto, lá em cima. Nós nos arranjamos muito bem sem vocês, no momento. O que eu quero dizer com isso é que algumas almas têm a predisposição, contatando o estado de ser, de escapar muito rápido desse corpo. Ora, o que vocês têm a realizar é a ascensão em meio mesmo a esse corpo, se isso for possível. E se não houvesse essas sensações, muito específicas, de peso, nos tornozelos e nos pés, bem, vocês já teriam se juntado a nós há muito tempo. Questão. Depois da meditação das 19 às 19h30, hora francesa, sentir vibrações nas pernas e nos braços até muito tarde, pode fazer parte do mesmo processo? Completamente. Alguns o vivem através de sintomas extremamente precisos. Nós acabamos de falar de pesos, ou simplesmente de ser cercada nos tornozelos. Isso corresponde, provavelmente, como dizia, à necessidade de permanecer encarnado. Para outros, há tremor, este tremor podendo surgir ao nível do corpo ou dos membros. Ele traduz uma necessidade de alívio. Aí, ao contrário, trata-se de uma necessidade de elevar ainda mais o nível vibratório. Há uma série de modificações ocorrendo na estrutura energética e na estrutura física do ser humano quando vocês realizam esse trabalho que propusemos das 19 às 19h30, hora francesa. As manifestações podem ser múltiplas e inumeráveis. Todas elas têm, obviamente, uma expressão. Não é necessário ficar transtornado, mas integrá-las e deixá-las se desenrolar. Questão. Por que estar em alguns lugares me leva a arrotar ou bocejar fortemente? Bem-amada, existem, há algum tempo, para inúmeros seres humanos, modificações de ampliação energética. Esta modificação de ampliação energética existente no corpo etéreo vai se refletir, em momentos precisos, em que vocês são confrontados com energias que vamos chamar de exteriores a vocês, que não estão ainda em acordo com vocês mesmos, pelas manifestações de bocejos, de arrotos e de manifestações diversas, ou mesmo de sufocação, palpitações, que refletem fenômenos de reajustamento da sua energia expandida com a energia do lugar que vocês penetram. Você não deve se inquietar. Entretanto, isso corresponde, com efeito, a uma modificação brutal existente ao nível do chakra do baço, que corresponde à entrada de energias no corpo. São fenômenos de reajustamento vibratório. Imagine que você está num dado estado vibratório, em você mesma, à vontade com esta energia e com esta consciência, e que você se encontra confrontada com lugares frequentados por muitos seres humanos e que a sua sensibilidade particular se exprime através do sentir de energias e do que remanesce nas paredes, nos lugares ou nas pessoas, dos lugares que você frequenta. Naquele momento, o seu chakra do baço vai reagir. Do mesmo modo, quando eu entro no interior daquele que eu guardo, eu desencadeio fenômenos de bocejos que correspondem à modificação da distribuição energética e da modificação da vibração mesmo do chakra do baço. Isso é completamente normal, em um sentido como no outro. Questão. Ver fogo manifestar-se em sonho é um processo ligado à luz ou não? O fogo, obviamente, na tradição judaico-cristã, está assimilado ao inferno. Isso é o que quiseram fazê-los crer os arcontes. O fogo está ligado à luz, bem mais do que qualquer outro elemento. O fogo é o agente purificador, o fogo é o agente de Shiva, o fogo é o agente da luz. Portanto, toda a manifestação do fogo vai corresponder, em suas estruturas, a algo em relação com a luz. Questão. As crianças autistas têm a visão de coisas que nós não teríamos.
Bem-amada, aqueles que você denomina crianças autistas, essas crianças fechadas na relação, no social, têm, obviamente, percepções incomuns, diríamos, ao nível da humanidade. São seres que estão perfeitamente conscientes de que evoluem em um mundo falsificado de uma matriz, com um sofrimento enorme, mas, entretanto, lhes permite perceber o que vocês mesmos não percebem nessa matriz. Eles são capazes de ver o que é da ordem da luz e da ordem da sombra, o que, obviamente, cria um sentimento de insegurança essencial nessas almas. Questão: como acontece se não há mulheres entre os 24 anciões? Os 24 anciões são seres que foram, todos eles, encarnados nessa terra e, tanto quanto possível, para a maior parte deles, desde que Cristo veio. São portadores de uma energia específica porque foram capazes, durante suas vidas e sua última vida, de alcançar uma parte da verdade. São, sobretudo, seres de equidade, qualquer que seja sua proveniência, qualquer que seja, para aqueles que vocês conhecem, oriental ou ocidental, ou ainda, extremo oriental, como alguns que não se exprimiram ainda entre vocês, ou ainda de origem de países, vamos dizer, árabes. É importante compreender que esses seres evoluem em mundos intermediários que estão muito próximos do seu mundo, de modo a dirigir e canalizar os fluxos de consciência e as ondas de energia que chegam até vocês e que adaptam, de maneira precisa, as reações da energia da consciência com relação ao resultado produzido sobre a Terra. Eles são homens. Obviamente, a consciência unificada colocou-se ao serviço da entidade que criou esta dimensão, há tempos imemoráveis, tempo em que esta dimensão não havia ainda sido falsificada por aqueles que vieram e que os chamei de arcontes. Assim, portanto, a consciência unificada apenas pode se fazer através da emissão da energia e do controle da energia. Esse é o papel do homem. O papel da mulher sendo digerir, organizar e distribuir, de algum modo, esta energia, papel central tido por Maria. Questão: existem assembleias femininas equivalentes àquela dos 24 anciões? Não existem nessa densidade na qual vocês vivem. A terceira dimensão dissociada deve recorrer a uma energia que eu qualificaria de masculina ou yang, se preferirem. Os conclaves ou as assembleias de mulheres, dado que isso lhes interessa, são, em geral, assembleias que intervêm como geneticistas e geradoras de mundos e não no salvamento de mundos como o seu. Questão: isso significa que há apenas homens que salvam? As mulheres não estão aí para salvar. As entidades do tipo feminino estão aí para criar o que é um papel bem mais importante do que o fato de salvar. Por outro lado, existe algo importante no nível histórico. Os arcontes, que criaram esta dimensão há mais de 300 mil anos, são essencialmente entidades rebeldes de natureza masculina, e não feminina. Imaginamos ser difícil uma mulher se rebelar contra a fonte. O que é, aliás, o caso na superfície do seu mundo. Podemos dizer que a maior parte dos crimes, mesmo existindo mulheres incomuns, digamos, foi cometida por homens. Além do que eu já disse com relação ao polo de criação e ao polo de manifestação, esses são os dois atributos correspondentes mais à mulher. A existência de uma polaridade, mesmo no nível dos andrógenos, é uma realidade até a 18ª dimensão, eis que esta polaridade é aquela que precipita, a palavra é empregada intencionalmente, a criação de mundos. Além da 18ª dimensão, há entidades de consciência que não podemos mais dizer que sejam masculinas, femininas, ou de polaridade yang ou de polaridade yin porque, naquele momento, não é mais a polaridade que intervém, mas uma noção muito complexa para vocês, que está sobre o seu mundo, mal representada, que eu chamaria de trindade. A partir da 18ª dimensão, entramos além do antropomorfismo, portanto, além da polaridade masculina e feminina, em manifestações que estão ligadas a uma organização trinitária, ou seja, não mais em um princípio de complementaridade ou em uma forma específica, se vocês quiserem, onde a dualidade, mesmo unificada, não tem mais razão de se manifestar. O lugar da mulher, ao nível desses mundos, não existe mais, dado que não há mais homens também. Esta dicotomia existe, de modo muito claro, até a 11ª dimensão.
Assim que se penetra na 18ª dimensão, como os arcanjos de que faço parte, não pode existir a polaridade masculina ou feminina. Há o que vocês denominariam, ainda que a palavra não corresponda verdadeiramente, um andrógeno, ou seja, que reunimos em nós as qualidades e as polaridades masculinas e femininas. Apenas nesta dimensão, e em certos mundos de quinta dimensão, que há este aspecto tanto separado como cortado, mesmo na aparência, entre um homem e uma mulher. Questão: o que é um ser cristal e o que é um ser arco-íris? Então, de acordo com a dimensão estelar de origem, de acordo com seu mundo dimensional de origem, você coloca, se assim pudermos falar, um corpo específico. Esse corpo pode ser de luz, pode ser de cristal, pode ser arco-íris, pode ser de diamante, pode ser da civilização dos triângulos, pode ser simplesmente, enfim, uma esfera e pode ser um tubo de luz como o arcanjo Metatron. Cada forma corresponde a um limite da consciência ao nível de onde ela se situa, mas este limite não é uma barreira, e, obviamente, liberável. Então, existe uma diferença vibratória, essencialmente. Quando eu falo, por exemplo, de um corpo de cristal, é um corpo que pertence à linhagem dos Elohim que existem na 11ª dimensão. Um corpo de diamante pertence ao mundo dos mais etéreos da 18ª dimensão, dado que representa o limite da manifestação antropomórfica. Os arcanjos, como sabem, têm uma representação antropomórfica tal como foi imaginado na sua tradição, quer seja judeu-cristão ou extremo-oriental. Entretanto, é preciso bem compreender que os arcanjos nada têm a ver com esta forma antropomórfica, mesmo se, por vezes, nós nos apresentemos sob forma antropomórfica àqueles que contatamos. Nós estamos bem além desse limite, estamos bem além dessa configuração anatômica, mesmo a mais angélica, tal como vocês possam concebê-la ou desenhá-la. Existem corpos precisos, de acordo com as dimensões que vocês penetram, ou que vocês encontram, que vibram de diferentes modos, cuja dimensão é diferente e cuja estrutura também é diferente. Quando falamos de mundo material e imaterial, é preciso bem compreender que o que, para vocês, é imaterial, é, para nós, extremamente material. Há a mesma diferença, se quero raciocinar e exprimir isso por analogia, entre o que vocês vivem na 3ª dimensão e o mundo de 5ª dimensão que lhes parece como imaterial, que lhes parece como outro lugar ou como diferente. Do mesmo modo entre a 11ª e a 18ª dimensões existem, não barreiras, dado que nos comunicamos, mas diferenças de densidade e de estruturas e de composições e de formas. Assim, se tomar o exemplo dos corpos de 11ª dimensão, corpos de cristal, estes são à base de silício. Há corpos específicos que foram criados nas civilizações e nas constelações que nada têm a ver com a sua, que foram corpos à base de ouro monoatômico. Este ouro monoatômico é o constituinte essencial. Vocês, o seu constituinte essencial, nesta densidade, fora a água certamente, e, antes de tudo, o carbono. No que se refere aos séres de fogo, de cristal, sua base é a sílica, étic. Existem inúmeras partículas e inúmeros constituintes que, para vocês, nesta densidade, são totalmente inexistentes e que, portanto, me seria, aliás, muito difícil falar disso. A estrutura de um arcanjo, por exemplo, poderia se assimilar ao que vocês chamariam, nesta densidade, mesmo a imagem não estando completamente correta, de quarks e de bósons. Somos seres de luz pura, mas esta luz pura possui certo número de características da matéria, mesmo esta matéria não sendo matéria para vocês. Questão: os 3 dias de catalepsia se referem a um mundo inteiro? Bem-amado, o fenômeno denominado catalepsia ou êxtase, ou ainda os 3 dias de trevas, corresponderá a um momento preciso da história da humanidade que alguns médiuns captaram e isso foi captado há muito tempo, há mais de um século do seu tempo terrestre. Isso corresponde a um processo específico onde, efetivamente, o conjunto da humanidade deve se encontrar em um fenômeno de êxtase. Esse fenômeno de êxtase será concomitante com o desaparecimento total do que é chamado de magnetosfera, significando o fim inegável e final, sobre esta Terra, da dualidade.
A passagem da dualidade à unidade acompanhar-se-á de uns vícios da consciência, do mesmo modo que vocês o vivem, para alguns de vocês, assim como lhes explicou Sri Aurobindo, anteriormente, sobre este conceito mesmo de passagem de um nível de consciência a outro estado de consciência, exceto que aí, esses vícios, no nível coletivo, irá durar 72 horas. Ninguém conhece a data, ninguém conhece a hora, porque tudo se adapta e tudo muda, de hora em hora e de dia a dia, sobretudo atualmente. Lembrem-se de que o que está no céu manifesta-se na terra, mas de que a latência é em função de resistências existentes ainda na sua humanidade e não mais ao nível das franjas de interferências que foram dissolvidas. Assim, o conjunto dos 24 anciões e nós mesmos, arcanjos, reajustamos permanentemente em função do que observamos sobre a Terra, os afluxos energéticos sobre o planeta e os afluxos de consciência. Há um mecanismo extremamente preciso que está atualmente em operação sobre este planeta, onde há reajustes permanentes com relação ao que vem. O que precisamos, como lhes disse o Arcanjo Miguel, é que tenhamos o máximo de transmissores de luz, que tenhamos o máximo de pilares de luz que tenham integrado, neles, esta luz, porque, quanto mais vocês forem numerosos, mais as coisas serão facilitadas. Questão: com relação ao que temos que viver, o lugar tem importância. O lugar não irá se tornar o que vocês são, vocês é que são importantes. Pela sua presença, pela sua vibração e sua luz, vocês serão capazes de mudar todos os lugares. Mas, obviamente, há lugares que são mais propícios para a manifestação da sua luz. É evidente que o que é o mais importante não é o lugar, mas vocês mesmos nesse lugar. Isto dito, nós, arcanjos, e outros aspectos da luz, podemos intervir sobre lugares para favorecê-los, privilegiá-los, desenvolvê-los, a fim de que eles sejam eficientes no que vem. Questão: como saber se as informações que circulam são precisas? O importante não é isso, porque eu responderei o que já respondi. O importante não é que o que seja dito seja verdadeiro ou falso, o importante é o que você faz. O importante não é a veracidade exterior, mas a veracidade interior. Se o que eu lhe digo faz vibrar o seu coração, então, é certo, mesmo sem se não seja justo. Do mesmo modo, o que você lê, o que enfrenta em sua vida, vai colocá-lo frente aos seus princípios de ressonância e de atração. Assim, portanto, se você pensar mal, apenas lhe chegará o mal; se você pensar na sombra, a sombra manifestar-se-á. Se você pensar no divino, você verá o divino por toda parte. Assim é feito o cérebro humano, mas o cérebro não é o coração. Assim, portanto, o aspecto discriminante que existe no cérebro nada tem a ver com o que pode acontecer no coração, porque o coração não depende mesmo de vocês e absolutamente não do exterior. Enquanto você adotar um olhar exterior para saber quem é o que, você não estará em você mesmo, mas no exterior de você mesmo, porque a única resposta é interior e não exterior. Questão: se o karma é ilusão, qual é então o nosso futuro depois da morte física? Bem-amado, a boa nova é que não há mais morte física. A morte física se acompanhava de um esquecimento e de um retorno em uma nova forma, chamada de reencarnação. Isso, hoje, está irremediavelmente terminado. As almas que deixam esses corpos, atualmente, são colocadas em estados vibratórios específicos. Elas não têm mais necessidade, nem obrigação, de se encarnar. Aqueles que se encarnam hoje, em maior número, não são reencarnações, mas são almas novas que vêm experimentar o final de um sistema. O karma é, efetivamente, uma ilusão criada a partir do zero pelos arcontes, a fim de fechá-los num sistema, a fim de prendê-los, literalmente, e de obrigá-los a fazer o que vocês não querem fazer, de acordo com um princípio de livre-arbítrio e segundo um princípio de bem/mal que não existe senão na imaginação bem particular de algumas raças que os fecharam aqui. O karma, a lei de ação/reação, é, de todo modo, extremamente mal compreendido, mesmo na matriz, pelas pessoas que estão e que vivem no Ocidente. Jamais o karma, mesmo criado por esta matriz, disse que vocês deviam enfrentar as consequências das suas ações nos séculos e séculos em suas encarnações.
Entretanto, o ocidental, evoluindo geralmente na ação/reação, por sua predominância do mental, o mental evoluindo também segundo um modo de ação/reação, apressou-se em ali colocar esses qualificativos e esses limites que acrescentaram limites aos limites. Mas vocês são seres ilimitados, que têm feito a experiência do limitado. Hoje, vocês devem redescobrir a experiência do ilimitado. Então, vocês devem lançar ao mar o conjunto de crenças que os guiaram até hoje. A única responsabilidade que vocês têm é de encontrar a luz que vocês são. Questão: se partimos do princípio de que as almas se encarnam voluntariamente, quem lhe disse isso? É o que você leu. É o que você acreditou. Mas nunca uma alma presa pela matriz se encarna voluntariamente. Ela é obrigada a se reencarnar porque não há outra escolha. Estando isolado numa dimensão dissociada, você não pode escapar desta dissociação. Então, obviamente, uma série de sistemas foi criada para fazê-los crer que vocês podem se liberar, por seus esforços e pelo bem, realizando certo número de ações, e escapar desta noção de karma. O que é falso. Questão: como podemos explicar a recrudescência de violência nas crianças? Isso é extremamente simples. A partir do momento em que você não concebe que está fechado, e que você é livre para se deslocar, você não tem qualquer raiva. Mas, quando a evolução da alma e do espírito clareia e você percebe esta noção de fechamento, o que acontece quando você fecha um animal em um espaço restrito, que o impede de ir onde deve ir, em função do que ele é? Como ele pode manifestar sua recusa, senão pela raiva e pela violência? A raiva e a violência fazem parte desse mundo, porque é um mundo que foi constrangido e fechado sobre si mesmo. Foi obrigado a enfrentar as leis da atração e de repulsa. A violência é a forma extrema de repulsa. A partir do momento em que o conjunto da humanidade começar a perceber, de maneira muito vaga, para alguns, que há uma armadilha, que há um fechamento, que há uma manipulação e que há um erro, como você quer que a saída seja a luz? Ele pode apenas manifestar-se através da recusa e através da violência. Apenas os transmissores de luz, os pilares da luz, aqueles que estão na busca desde certo tempo e que estão despertos à realidade e à verdade da luz unitária, é que são capazes de evitar a violência. Isso, infelizmente, no momento, é impossível para as almas jovens, sujeitas a certo número de estímulos, cujo único objetivo é provocá-los à violência. Quer isso seja através da mídia, quer isso seja através do consumo, quer isso seja através dos alimentos, tudo é feito, no seu mundo, para conduzi-los, de maneira inexorável e inegável, à ação/reação. E a forma mais violenta da reação é, obviamente, a violência. Questão: as iniciações crísticas são ainda relevantes? A luz crística não é caminho. A luz crística é iluminação e transformação imediata. Aquele que encontra o Cristo não pode nunca mais ser o mesmo. Ele é crucificado, como o Cristo. Não há necessidade de colocar palavras. Ele se torna o que foi, por exemplo, um São Francisco de Assis, ou um Padre Pio, em sua humanidade. Esconder-se atrás de palavras como iniciação e colocar acima de conceitos energéticos ou vibratórios, apenas tem muito pouco sentido. Isso os afasta da simplicidade. Isso os afasta da unidade. Tentem aproximar-se da sua essência. Aí ainda, vocês recorrem a técnicas exteriores. Então, obviamente, você me responderá que colocar as mãos de cada lado do seu coração é também uma técnica, NDR, referência ao último protocolo colocado em nosso site. Sim, mas esta técnica tem por objetivo religá-los ao essencial, sem frivolidade, sem iniciação, mas simplesmente estando no instante. A finalidade não é a mesma. Questão: temos um papel a desempenhar enquanto humanos na preservação de Gaia? A resposta é ambígua, bem-amada. Gaia faz sua ascensão. Ela não precisa de vocês para fazê-lo. Entretanto, vocês estão sobre esse mundo, portanto, o acompanham, porque foram presos, como ela, nessa ilusão. E vocês, como ela, e ela, como vocês, estão vivendo a emancipação e o final da escravidão. Então, obviamente, vocês se suportam mutuamente e se levam mutuamente.
Há, portanto, uma relação vibratória, mas Gaia não precisa da sua ajuda, assim como vocês mesmos não têm necessidade da ajuda de Gaia. Mas, entretanto, vocês participam do mesmo projeto ascensional ou de translação dimensional. Questão: o que ocorre nos planos divinos com aqueles que chamamos de maus rapazes e com aqueles que os representam nesse mundo? Bem-amada, esses seres fazem parte da criação. Eles vêm também da fonte, ainda que estejam afastados ainda mais do que vocês. Eles devem também retornar um dia à fonte. Não pode haver destruição de um espírito, qualquer que seja ele, mesmo que ele seja, em sua linguagem, o mais curvado. Ele será corrigido um dia. Então, não tenha qualquer inquietude. Tudo retorna à fonte, tudo retorna à luz, um dia ou outro. Questão: quem são eles? Eles são uma parte de você mesmo. Eles são a parte de sombra em você que permitiu sua manifestação, que permitiu sua ação. Eles são que você não conseguiu transcender você mesmo hoje, não no plano histórico e original, mas unicamente nas condições de hoje. Eles são seres que nada têm de humano. Eles têm a forma, a aparência, mas, entretanto, não são humanos, no sentido em que vocês entendem. Eles também não são diabos, ainda que gostem de se chamar assim, diabo, Deus, arconte, mestre absoluto. Eles são decorados com enfeites. Eles se adornam com coisas falaciosas e os guiam e esperam conduzi-los, como uma manada, para onde querem conduzi-los. Eles não podem conceber que o humano possa ser autônomo e soberano por si. Eles são seres que não concebem a vida senão sob uma forma de dominação, sob uma forma de poder exercido sobre o outro e não sobre si mesmo, embora eles sejam, numa medida relativa, mestres deles mesmos, porque eles evoluem desde bem mais tempo do que vocês nos mundos da encarnação e da densidade terceira unificada, como dissociada. Eles são, portanto, seres que não pertencem a esse sistema solar, assim como vocês, na maioria dos casos, não pertencem a esse sistema solar. Eles têm uma origem segundo constelações bem precisas. Foram chamados de diferentes nomes. Correspondem ao que chamamos de dracos, ou ainda de reptilianos e seus associados ou acólitos. Mas, entretanto, vocês não devem apontar-lhes o dedo, porque apontar o dedo para eles é dar-lhes um poder. Vocês devem exercer o seu próprio poder de luz e eles nada mais poderão contra vocês. Isso foi já realizado nos planos da luz celeste, ao nível da quinta dimensão, no seu sistema solar. Resta, agora, a esta verdade, penetrar na sua ionosfera pela dissolução da magnetosfera. Isso será realizado quando chegar a hora. Estejam certos de que vocês não devem apontar o dedo, de que não devem procurar, de que não devem nem mesmo compreender quem eles são e quais foram sua determinação e suas funções. Hoje, tudo deve centrá-los de novo em vocês mesmos e unicamente em sua história interior, esta história interior que nada tem a ver com suas histórias de vidas passadas, mas que tem a ver com sua essência, com o que vocês são, em verdade e em unidade. Questão: como conciliar uma vida profissional e o fato de não mais estar na dualidade? Isso é impossível, bem-amada. Tudo, em seu mundo, faz parte da dualidade. A noção de casal, a noção de família, a noção de trabalho. Porque esse mundo é construído na noção da dualidade e da ação/reação, mas cortados da fonte. Então, portanto, isso se afigura cada vez mais inconciliável. Conciliar uma vida, tal como vocês a conceberam até agora, e viver a unidade, é relacionar-se com dois mundos totalmente opostos e totalmente diferentes e, no entanto, eles precisam manter sua vida nesse mundo, a fim de aí permanecer até o momento oportuno. Então, obviamente, para alguns de vocês, as coisas serão mais difíceis. Obviamente, isso é transitório, porque quanto mais vocês penetrarem nos arcanos da unidade, mais as coisas irão se tornar fluídas, quer seja em sua família, em suas atividades, quaisquer que sejam. Inúmeras coisas nivelar-se-ão, coisas que, hoje, parecem-lhes ainda insuperáveis. Isso não se faz de um dia para o outro.
Então, estamos bem conscientes de que fazê-los viver a unidade, tal como nós o fazemos, vai levá-los necessariamente a tomadas de consciência cada vez mais importantes e desafios cada vez mais importantes, quer seja em suas vidas familiares, afetivas, profissionais ou relacionais, simplesmente. Mas vocês são obrigados a passar por aí, não temos outras soluções. Questão: em caso de agressão física ou verbal, qual é a atitude concreta a ter para permanecer na luz? Agora, não reagir. Bem-amado, se manifestar a você, e para você, uma agressão, quer seja física, verbal ou outra, é que há necessariamente em você a falha que permitiu isso. Senão, isso jamais aconteceria. Convém, portanto, não lançar pedra no outro, nem em si mesmo, aliás, mas bem mais aceitar que o princípio de ressonância e de atração atuou. Porque, a partir do momento em que penetrar nos mundos da unidade, depois das primeiras fases de reajustamento, obviamente, você vai entrar sob a influência da lei da unidade que é sincronia, abundância, fluidez e evidência. Mas até lá, obviamente, você vai se encontrar confrontado a coisas que vão tentar trazê-lo de volta à dualidade e fazê-lo sair da luz. A armadilha está aí. Convém bem compreender que o que se manifesta a você nas primeiras etapas e nas primeiras fases de contato com a luz unitária são apenas as representações das suas próprias falhas interiores ligadas à ausência de transparência, no plano ou outro. Questão: isso significa então que convém deixar-se agredir nesse caso? Bem-amada, compreenda bem que se você é agredida, é que há em você uma ressonância em relação à agressão. Não pode ser de outro modo. Você atrai para você o que está reprimido em seu interior ou que está inaparente, mas, entretanto, presente em seu interior. Então, assim, fazer o jogo da reação manterá a dualidade e refará, desse modo, com que a agressão vá se manifestar novamente ainda. Você atrai para você o que você é, nada mais, nada menos. Se você atrai flores, é que você está na dimensão da flor. Se você atrai agressão, é que há em você a agressão. Não pode ser de outro modo nesse mundo dual. Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Então, como diz o arcanjo Miguel, caras sementes de estrelas, eu vou abandoná-los. Vou deixá-los em sua luz, em seu estado de ser. Vocês irão observar, progressivamente e ao passar dos meses, e isso já é uma constante para muitos de vocês, que os contatos com nossos planos serão cada vez mais facilitados. Mesmo se alguns não puderem se estabelecer na durabilidade, por enquanto, eles serão encorajamentos para muitos de vocês, assim como disse, há 2 anos, o arcanjo Jofiel que anunciou, naquele momento, o encontro com o anjo guardião. Muitos de vocês o vivem sob forma de fulgurância, em um momento ou outro. O importante é esse primeiro contato. Uma vez estabelecido o primeiro contato, vocês têm um tempo, que é o seu tempo, para ascender ao contato permanente. Então, não fiquem desencorajados, tentem avançar o máximo possível com relação à influência da luz e da vibração em vocês. Progressivamente e à medida que vocês aceitarem esta influência da luz unitária em vocês, sua vida irá mudar completamente. Obviamente, eu não posso prometer-lhes um tapete de rosas, mas, entretanto, isso será frequentemente um tapete de rosas. Eu lhes transmito todo o amor do conclave arcangélico e lhes digo até muito breve. Aos 3 dimensões, 30 de janeiro de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: CLRG. Mensagem atemporal.